tá me vendo ou não? Ih, papai, como assim? Agora sim, professora. Tá ouvindo agora? Sim. Bom dia. Bom dia. É que o negocinho vai caindo aqui, bonito, sabe? Agora vai? Agora eu tô vendo o bichinho aqui, tá. Ok. Então, eu estava falando, né, que do ponto inicial, ou melhor, o ponto de partida, para poder entender não só o hemograma, mas entender as patologias, né, que envolve a parte das hemácias, é vocês entenderem a formação dessas células sanguíneas. Então, a célula primordial, que é a primeira a ser formada, é justamente a hemácia, porque ela tem a função de oxigenação dos tecidos. Então, ela é sintetizada ainda no período embrionário, e aí, com o tempo, a gente vai observando a produção das outras células, dos leucócitos, vai vendo a produção das plaquetas. Então, a gente vai observando justamente esta evolução na produção dessas células sanguíneas, que é o que compreende a hematopoese. Claro que eu tenho muitas coisas assim, por trás, para poder entender toda a hematopoese. Eu tenho citocinas, eu tenho fatores de crescimento. Então, eu tenho muita coisa envolvida para poder começar a produzir essas células e que regulam a produção dessas células. Então, a ideia da minha aula não é entrar, ver todos os detalhes possíveis e imagináveis, porque é um assunto muito extenso, é muita coisa. Então, eu tenho ações diferentes, tipo, esse fator aqui, ele vai atuar nesse tipo de célula, mas ele vai ficar bloqueado para esse outro. Eu preciso entender como isso funciona? Não, a ideia é que vocês acompanhem o seguinte, em que momento começa a produção dessas células, qual a importância da produção dessas células, e o que mantém essas células, ou essa produção dessas células, desde o momento da geração, da gestação, lá na gestação, até o fim da vida da pessoa, do adulto. Então, eu preciso que vocês acompanhem isso aqui para que vocês possam entender, ou começar a entender por que tem diferenças na interpretação do hemograma. Por que o hemograma de uma criança tem que interpretar de um jeito, de um adolescente de outro, de adulto de outra forma e de idoso de outra forma? Que isso tem a ver com a formação dessas células sanguíneas. Tem tudo a ver, para a gente poder entender justamente essas particularidades na interpretação do hemograma, tá? E aí, nós vem para cá, olha que bonitinho, alterou isso aqui, mas tudo bem, não faz mal. Tá. Então, a gente precisa, pelo menos eu preciso falar um pouquinho sobre o que é essa hematopoese. Alguns livros vão colocar lá como hematopoese, outros vão colocar como hemopoiese, é tudo a mesma coisa, eles estão falando a mesma língua, que justamente tem essa ideia de fazer o sangue, ou seja, a hematopoese, ela está relacionada com todo o processo para a produção das células sanguíneas, ou melhor, todas as condições e o ambiente necessário para que ocorra a produção adequada dessas células sanguíneas. Se algo tiver diferente nesse ambiente, então isso vai afetar diretamente a produção dessas células. Querem ouvir um bom exemplo? Né? É quando vocês têm, por exemplo, uma alimentação inadequada. A maioria é jovem, adora comer fast food, né? Pizza, hambúrguer, o que mais? Sushi. Sushi eu não gosto, tá? O que mais, gente? Um sorvetinho, né? Um picolé, né? Um açaizinho com peixe frito, um camarão salgado, né? Falando de comida agora, às 9h30 da manhã, ninguém merece. Então, esse tipo de alimentação muito baseada em comidas supercalóricas, mas com pouco nutrientes, isso leva a um tempo, a uma deficiência de um elemento importante para a hematopoese, o ferro. O ferro é super importante para a produção de hemácias. Se você tem essa alimentação pobre em nutrientes, então você está tendo uma deficiência de ferro. E daqui a algum tempo, isso vai prejudicar diretamente a produção das células sanguíneas, ou seja, você vai ter um problema na produção da hematopoese, especificamente na síntese ou na produção de hemácias.
Então, esse ambiente propício para a hematopoese, a gente precisa manter para que não ocorra justamente esses desníveis, podemos dizer assim, na produção de cada tipo de célula, na produção de hemácia, na produção de leucócitos, na produção de plaquetas. Então, isso é muito importante na hematopoese, porque na hematopoese nós temos a medula óssea, e dentro da medula óssea, nós temos como se fosse ilhotas, tá? Posso explicar melhor quando a gente tiver nossa aula prática, que dá para explicar mais algumas coisinhas também. Então, assim, nossa medula óssea ela é o local, já na vida adulta, específica para a produção dessas células sanguíneas. E dentro da medula óssea, nós temos justamente compostos ou ilhas de células que vão estar relacionadas com a produção de cada tipo de célula sanguínea. Então, eu tenho uma ilhota aqui que é específica para a produção de hemácias. Aí eu observo que tem essa outra ilhota que é específica para a produção de uma parte dos leucócitos. Aí eu tenho mais uma outra ilhota que eu estou observando aqui, que ela é específica para a produção de plaquetas. Então, essas ilhotas, né, que eu estou falando para vocês, que está dentro lá da medula óssea, essas ilhotas é o que a gente chama de unidade formadora de colônias, UFC. Então, essas unidades formadoras de colônias, elas são importantes para manter justamente uma quantidade suficiente de células muito diferenciadas para que não esgote a produção de células sanguíneas. Imagine você ter só uma quantidade X dessas células que elas não estarão se renovando, e aí você mal nasce e já está indo embora porque já não tem mais produção de células sanguíneas. Então, como é que mantém essas células sanguíneas? São essas ilhotas, essas unidades formadoras de colônias que mantêm justamente essas células muito diferenciadas, que elas acabam se diferenciando para poder dar origem à hemácia, para poder dar origem aos leucócitos, para poder dar origem às plaquetas. Então, a ideia dessas ilhotas é essa aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de visão geral da hematopoese. Então, aqui eu tenho, observe que nós temos células, tá, muito diferenciadas, como esse CFU gen, ou essa célula precursora linfóide. Então, é um tipo de célula que está muito diferenciada e que aos poucos ela vai recebendo sinais, dizendo, olha, célula, a partir de agora você vai ficar comprometida, se divide aqui em outra célula, porque esta outra aqui vai ficar comprometida para a produção de hemácias. Aí ela começa a se multiplicar e a se diferenciar cada vez mais até dar origem às hemácias. Aí diz também, olha, recebe um outro tipo de sinal, olha, se divide porque esta outra célula aqui, ela vai ficar comprometida para a produção de plaquetas. E a partir desse ponto, aquela célula começa a se multiplicar para que ela possa dar origem às plaquetas. Então, essas células muito diferenciadas, elas ficam também presentes lá na medula óssea. Então, elas recebem sinais específicos para poder dizer, olha, você vai ficar comprometida com a hemácia, você vai ficar com a produção de linfócitos, você com a produção de plaquetas, e esses sinais eles vão ditando de que forma essas células vão sendo direcionadas para um tipo específico da produção dessas células sanguíneas. Então, por isso que no final nós temos hemácias, nós temos plaquetas, nós temos de diferentes tipos de leucócitos, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, T e B, células natural killer, mastócitos. Então, todas essas células que a gente observa no sangue periférico, ou essas células mais específicas, como os mastócitos, que a gente observa muito mais presente nos tecidos, então, todo esse processo, todo esse início de sua produção começa justamente o que a gente chama de hematopoiese, no caso, lá na medula óssea vermelha. Tá? Lembrando que nós temos dois tipos de medula óssea, tá? A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Então, toda essa produção dessas células, elas ficam muito bem específicas em um local muito específico, um local muito certo para você poder encontrar essa galerinha aqui, que é justamente esses ossos que são ossos mais longos e chatos, que comportam justamente esse ambiente ou esse microambiente propício para a produção dessas células sanguíneas. Então, essas células elas vão sendo comprometidas e elas vão se diferenciando cada vez mais até chegar, que nós chamamos de células maduras. Olá!
tá? E essas células maduras são essas bem aqui, tá? É que a gente encontra no sangue periférico, na maioria dos casos. Eritrócitos, plaquetas, todos esses tipos de leucócitos, exceto os mastócitos que a gente encontra nos tecidos, assim como os macrófagos, tá? Que são oriundos justamente dos monócitos. Os monócitos são células que acabaram de ser sintetizadas lá na medula óssea, sai para o sangue periférico, entra no sangue, na circulação sanguínea, e aí ele vai ir para algum tipo de tecido, algum tipo de órgão, como pulmão, como fígado, o coração, até mesmo a pele, que vai dar origem justamente a esses macrófagos. Então, por exemplo, aquela célula de Kupfer que a gente encontra no fígado é justamente esse bichinho aqui, que é o monócito que migrou, circulou lá pelo sangue até chegar no fígado, que aí no fígado ele vai se transformar no macrófago, que a gente dá esse nome específico. Então, cada tipo de célula aqui, observe que são vários tipos de células e todas são produzidas ou sintetizadas lá na medula óssea vermelha. E cada uma tem uma função específica que a gente acaba observando ou direcionando como é que a gente vai poder diferenciar ou identificar essas células, tá? E aí, a partir desse ponto aqui, é o que a gente observa, essas células maduras, é o que a gente observa no sangue periférico, ou seja, o que a gente observa no hemograma. Pode acontecer de casos em que a gente possa observar células mais jovens no sangue periférico. E quando isso acontece, a gente precisa observar o seguinte, ou associar que o paciente deve estar tendo algum tipo de patologia para poder provocar esse surgimento ou esse aparecimento dessas células no sangue periférico. Aí nós precisamos ter mais informações para poder concluir mais alguma coisa. Mas a ideia que eu quero que vocês tenham no início é que toda a produção das células sanguíneas, ela acontece lá na medula óssea vermelha. E a partir da medula óssea vermelha, essas células muito diferenciadas recebem sinais muito específicos e que elas vão se diferenciando, que elas vão se multiplicando até dar origem a essas células maduras, que são essas células que a gente observa no sangue periférico. Portanto, a gente pode dizer, vocês viram que coloquei hematopoese, né? Aqui hematopoiese, então tem vários nomezinhos para a mesma coisa. Então, gente, a hematopoese, né, que é o início de toda a produção dessas células sanguíneas, a gente pode dividir didaticamente em duas fases específicas. A gente tem a fase intrauterina, né, que é a fase do período gestacional, que a gente chama de linhagem primitiva, que nós temos diferentes momentos em que tem diferentes pontos em que vai haver a participação na produção dessas células. E aí, quando já está próximo do nascimento, lá para o sexto, sétimo mês já de vida intrauterina, sétimo, ou podemos dizer, sexto ou sétimo mês de gestação, então já está bem próximo do nascimento, aí que a gente observa o quê? Que a medula óssea, ela acaba sendo predominante na produção dessas células sanguíneas e que ela vai se manter até o fim da vida, que aí a gente já chama de linhagem definitiva para a produção dessas células. Então, nessa primeira fase de produção, nós temos a fase embrionária e aí a fase fetal. Aqui, nessa fase, nós podemos dividi-la ainda em 4 tipos de fases específicas, que isso tudo tem a ver justamente com o início da produção dessas células. Como eu falei para vocês, a principal vai ser a hemácia. Então, por exemplo, nessa fase mesoblástica, vocês lembram disso lá de embriologia? Pois vocês vão ter que buscar essa informação lá da embriologia, tá? Mas não precisa buscar tanto assim. Então, na embriologia, nessa fase aqui mesoblástica, ou no período lá que nós temos a formação da mesoderme, ectoderme e endoderme, lembram disso? Então, lá a mesoderme, ela acaba sendo específica porque é ela que vai começar a dar origem à produção de hemácias. São hemácias muito rudimentares. Aí depois, à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo, aí eu vou ter participação de outros órgãos ou de outros tecidos para a produção dessas células sanguíneas, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nessa fase mesoblástica, então eu tenho a mesoderme, que é ela que vai dar origem ao tecido hematopoético, dando origem a esse tecido para a produção das células sanguíneas.
o que a gente observa justamente é o aparecimento de hemácias no saco vitelino. Então, nesse momento da mesoderme, ela só vai dar origem a esse tecido para poder dar o suporte para que o saco vitelino comece a produzir essas hemácias. Então, a gente começa a detectar as primeiras hemácias justamente no 19º, 20º dia ainda de vida embrionária, em que a gente começa a observar o surgimento das primeiras hemácias. E aí o saco vitelino, ele fica responsável pela produção dessas hemácias até um certo ponto. E aí, quando chega lá na 9ª semana de gestação, aí eu tenho essa fase hepatoesplênica, ou seja, eu tenho o fígado e o baço produzindo essas hemácias. Eu tenho ainda hemácias, tá? No início. Depois que surgem as plaquetas, depois que vai surgindo os leucócitos. À medida que aquele embrião ele vai se desenvolvendo, aí sim a gente vai ver a produção de outros tipos de células. Mas, a priori, o que a gente ainda observa é a produção de hemácias. Então, fígado e baço são órgãos importantes e específicos para a produção dessas, principalmente de hemácias. Então, ele começa a surgir, ele começa a participar já a partir do primeiro mês de vida. Então, fez aquele primeiro mês, já tem o fígado e baço aí participando, produzindo essas células. E aí ele se mantém aí viável até praticamente o final da gestação, até o momento do nascimento. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho já lá no 6º, 7º mês de gestação, eu já tenho a participação, ou o início da participação da medula óssea. E após o nascimento, a medula óssea é que ela fica responsável pela produção das hemácias ou das células sanguíneas, agora sim, a partir daqui da medula óssea vermelha, tá? Que eu tenho não só a produção de hemácias, mas eu tenho produção de plaquetas, a produção de todos os leucócitos. Então, quando entra essa fase medular, ou quando entra a participação da medula óssea, então eu tenho justamente já os outros tipos de células sanguíneas já começando a serem produzidas ainda na vida intrauterina, ou seja, a partir do 6º mês de gestação. E é nessa região, ou é na medula óssea vermelha, que se mantém justamente a produção dessas células até o fim da vida. E é aqui que entra a grande chave para a gente poder entender por que eu tenho diferenças na leitura ou na interpretação do hemograma de um recém-nascido, de um bebê com 2 meses, 6 meses, 1 ano, uma criança de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 11 anos, um adulto ou até mesmo um idoso. A resposta para a interpretação do hemograma, ela começa justamente você entendendo qual é o papel da medula óssea vermelha na produção dessas células sanguíneas. Então, aqui nesse gráfico, é para mostrar justamente essa participação de toda essa galera, tá? Do saco vitelino, do fígado, do baço e também da medula óssea. Então, aqui, nessa parte amarelinha, é para mostrar justamente o período de vida intrauterina. Então, observe que lá no início, né, nós temos a participação do saco vitelino. Lá, próximo, 3º mês de vida, o saco vitelino, ele começa a diminuir a sua participação na produção de hemácias. É aí que aparece o fígado e o baço, como os 2 órgãos já bem desenvolvidos e que passam a assumir a produção dessas células sanguíneas. É assim que funciona o nosso corpo. E aí, quando a gente está se aproximando lá do 6º mês, então observe que mais ou menos a partir do 4º mês de gestação, eu tenho justamente o aparecimento da medula óssea. Ela ainda não consegue suprir todas as necessidades do organismo, mas aos poucos ela vai aqui, né, subindo, tomando conta ou assumindo a produção dessas células e ao mesmo tempo a gente observa já a diminuição da participação do fígado e do baço. E aí, teve nascimento. Beleza, nasceu. Agora é só a medula óssea. São os ossos que vão ficar responsáveis para a produção dessas células sanguíneas. Então, aqui nós temos a tíbia, fêmur, costela, externo e a região da bacia, tá? Então, são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais específicos para a produção dessas células sanguíneas. E se vocês observarem aqui, nós temos aqui a idade, né, a cada década, e observem que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, a gente tem uma diminuição da participação desses ossos na produção dessas células sanguíneas. Ou seja, quando você nasce,
você tem praticamente todos os seus ossos como produtores de células sanguíneas. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo um osso específico para a produção dessas células. E aí, quando você já fica bem velhinho, você tem poucos locais para a produção dessas células sanguíneas. Então, é por isso que a gente tem diferenças na interpretação do hemograma, porque nós temos justamente essas diferenças desses locais para a produção dessas células. Se eu estiver falando rápido demais, me falem, viu? Porque eu vou embora que nem bala falando, tá? Se tiverem perguntas, me perguntem também, tá? Então, gente, a questão da medula óssea, então eu precisei contar tudo isso por um simples fato. Quando a gente estuda as patologias relacionadas ao sangue, né, principalmente as leucemias, então a gente observa o quê? Que a leucemia ela afeta justamente a medula óssea vermelha, ou seja, nosso local de produção de hemácias. Ah, tá, tudo bem. Agora, tá vendo só? Tudo bem, vou falar. Tá, então assim, toda essa historinha que eu contei, né, porque tem a participação do saco vitelino, porque entra a participação do fígado, do baço na produção dessas células sanguíneas, e depois porque a medula óssea assume essa produção dessas células sanguíneas. Porque a gente precisa entender não só a interpretação do hemograma, ou seja, eu preciso saber como eu vou interpretar o hemograma nessas diferentes fases, após o nascimento, mas também quando eu tenho patologias, especificamente leucemias, aí eu preciso lembrar o seguinte: onde é o local de produção das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas? Eu estou falando de um adulto? Sim, de um adulto. Onde é esse local de produção dessas células? É no fígado? É no baço? Não, é na medula óssea. E a gente tem que dizer que a medula óssea é vermelha, porque eu tenho medula óssea amarela. Então, essa medula óssea vermelha é que ela fica responsável, desde o nascimento até o fim da nossa vida, para a produção de células. E quando eu trabalho, ou quando eu estou à frente de algum tipo de patologia, como as leucemias, o que pode acontecer com esse paciente? E por que eu precisei falar de toda essa parte da produção? Por que eu precisei falar de toda essa historinha? Porque, em alguns casos, o que acontece? Como a medula óssea, que a gente diz, ela está doente, porque ela está com problemas na produção de células sanguíneas, às vezes acontece de alguns grupos de células escaparem da medula óssea e irem, adivinhem só para onde? Fígado e baço. Em que momento a gente viu que teve fígado e baço na produção dessas células sanguíneas? Foi lá no período de vida intrauterina, né, que eu mostrei para vocês, que o fígado e baço são responsáveis ainda durante o período gestacional para a produção dessas células. Mas, após o nascimento, quem assume a produção é a medula óssea. Então, tem alguns momentos que a gente precisa observar, nesses casos, alguns tipos de leucemias, em que nós temos essa produção de células sanguíneas que a gente fala de extramedular. Extramedular porque acabam recorrendo para esses órgãos lá da vida intrauterina, o fígado e o baço. Então, essas células escapam da medula óssea e vão para esses dois órgãos. E aí lá começa a produção de células sanguíneas. São células sanguíneas doentes? Em alguns casos, sim. Mas pode ser também células sanguíneas boas que escaparam lá da medula óssea e foram justamente para esses dois órgãos. E aí eu só vou saber disso, se escapou ou não, se está lá ou não, se eu fizer um diagnóstico por imagem, a medicina nuclear, que ela vai me revelar que eu tenho lá, nesses dois órgãos, né, uma produção extramedular dessas células sanguíneas. Então, por isso que a gente precisa entender porque eu tenho a participação do saco vitelino, fígado, baço, e depois entra a medula óssea assumindo toda a produção dessas células. Porque em vários momentos a gente vai precisar recorrer a em que momento teve a participação do baço e do fígado na produção das hemácias. Foi lá na vida intrauterina. Então é por isso que eu estou observando esse tipo de situação. Então aqui, gente, eu vou precisar que vocês entendam que nós temos essas fases, esses momentos da produção, e que isso vai influenciar diretamente na questão de vocês interpretarem qualquer tipo de hemograma. Tá? Então, aqui eu coloquei algumas outras informações. Tipo, a medula óssea, ela é importante porque ela se mantém ativa na produção dessas células desde o nascimento até o fim da nossa vida.
né? Só que o problema é que, à medida que a gente vai envelhecendo, essa medula óssea vermelha, que antes ela tinha um espaço enorme para ela poder, né, produzir essas células, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai diminuindo, e essa diminuição vai sendo substituída por tecido, ou melhor, por medula óssea amarela, gordura, né, o famoso tutano. Quem gosta de tutano aí? Né? Então, você come, né, o tutano do boi, né? Então, lembre-se que você está comendo pura gordura, né? E se você vê no osso alguma parte vermelha do boi, lembre-se que você está vendo a medula óssea vermelha do boi, local de produção de células sanguíneas dele. Então, essa é a mesma ideia, tá? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, infelizmente, o tamanho que nós tínhamos de produção de hemácias, ou melhor, de células, que era desse tamanho, vai diminuindo gradativamente, à medida que a gente vai envelhecendo. E essa diminuição vai sendo substituída por gordura. Então, aqui, eu coloquei que na fase adulta, nós temos estes locais, tá, específicos. Então, tem o externo, costelas, o úmero, o fêmur, a crista ilíaca, como locais específicos para a produção dessas células sanguíneas. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco. Por exemplo, o fêmur, lá com seus 50, 60 anos, então você vai procurar o fêmur como local de produção de células sanguíneas. Você já não encontra. Aí você procura pelo úmero, vamos ver o úmero aqui. Onde é que está o úmero? Ele ainda tem o local para a produção de células sanguíneas? Se você está falando de um idoso com 70 anos, pode esquecer que já não tem quase nada. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, então a gente vai perdendo justamente esses locais de produção de células, que vão sendo substituídas por gordura. É isso que acontece com a nossa querida medula óssea. Por isso que nós temos diferenças, tá? Por isso que quando eu pego um hemograma, por exemplo, de um bebê, e comparar com o de adulto, eu tenho diferenças muito grandes, gritantes em relação à produção de hemácias, à produção de leucócitos, à produção de plaquetas. E o mesmo acontece quando eu pego um hemograma de uma pessoa com a casa dos seus 20, 30 anos e comparar com um idoso, já na casa dos 60, 70, 80 anos. Eu também vou ter uma diferença muito grande entre essas cifras. Isso tudo é justificável por conta dessa substituição da medula óssea que acontece à medida que a gente vai envelhecendo. Então, a ideia, cadê você? É essa aqui, tá? Então, observem aqui que nós temos 4 esqueletinhos bonitinhos. Quando a gente nasce, a gente tem esse formatinho aqui, esqueleto B. Então, observem esses pontos vermelhos, que tudo isso aqui é produção de hemácias. Ou melhor, produção de células sanguíneas. Observe que são quase todos os ossos, né? Tem aqui a cabeça, tem as costelas, tem aqui quase todos os ossos dos braços, das pernas. Então, praticamente quase todos os ossos do corpo são produtores de células sanguíneas. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, digamos, você está na casa já dos 11 anos, 10 anos, por exemplo, se você tem um raio-x ou como observar os locais de produção das células sanguíneas, você vai ver isso aqui, que é a letra A. Então, aqui é recém-nascido até chegar 10, 11 anos, que quando a gente observa já essa configuração aqui, locais de produção de células sanguíneas. Até aí, beleza, é isso aqui que você está vendo. Só que a gente não fica desse jeito até o fim da nossa vida. Então, a gente vai perdendo cada vez mais. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai passar para esta configuração aqui, que é a letra C, tá? Que é quando você já chega lá na casa dos 40, 50 anos, e aí vai diminuindo mais ainda esses locais de produção, vai reduzindo, para falar a verdade. Então, que antes você tinha um bom local de produção, você já reduz bastante. E isso acaba refletindo diretamente no hemograma. O que antes você tinha, por exemplo, eu tinha, sei lá, 4 a 6 milhões de hemácias, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai começar a diminuir um pouquinho a quantidade dessas hemácias. Então, que antes, na casa dos 20, você tinha 6 milhões, lá na casa dos 60, 70 anos, você já não vai ter mais esses 6 milhões de hemácias, você vai já ter uma quantidade bem menor, em torno de 5 milhões, 4 milhões. Ainda está dentro do que a gente espera. Mas, como a gente tem essa redução, então a gente começa a observar problemas na produção, o paciente ele começa a ter quadros de anemia, porque ele já não consegue produzir uma quantidade de massa suficiente para fazer a oxigenação dos tecidos.
Então, tudo isso vai refletindo justamente com a idade. E aí, o que a gente observa é essa configuração aqui, tá? Então, aqui eu tenho B, criança, A, adulto e C, idoso. E essa letra D aqui, o que é que ela representa? Vocês estão observando que nós temos o baço e o fígado aqui. Então, essa letra D aqui, ela representa justamente os casos de produção de hemácias, tá? Especificamente uma que a gente chama de eritropoese extramedular, produção de hemácias, ou até mesmo uma hematopoese extramedular. Extramedular porque eu tenho justamente, olha só, participação do fígado e do baço para a produção dessas células. Então, certas patologias, elas acabam provocando isso. Eu tenho os locais normais de produção, mas uma parte pode escapar desses locais de produção lá na medula óssea e pela corrente sanguínea, e aí ela chega justamente nesses dois locais e ela se fixa lá, porque lá tem o quê? Receptores. Ainda tem receptores da época, lá da vida intrauterina, dizendo, olha, aqui foi o local, né, de produção de células sanguíneas. Aí ela encontra, eu digo, opa, era aqui que eu estava, né, lá no início. Então, ela volta para esses locais e começa a produzir essas células. E a gente só consegue ver esse tipo de situação quando a gente faz um diagnóstico por imagem, que aí a gente consegue justamente observar esse tipo de situação. Então, é isso que nós temos aqui, quando a gente chama de fase medular, tá? Então, nós temos a medula óssea como local principal, primordial para a produção dessas células até o fim da nossa vida. Então, é por isso que nós temos, não sei se vocês já observaram, quem é mãe aí já deve ter observado, né? O hemograma de seu filho com 2 anos de idade, né, que estava dando valores assim, que você olhava assim, meu Deus, que absurdo uma criança de 2 anos de idade ter 18 mil leucócitos. Aí você pensa, pô, 18 mil leucócitos, a criança está doente, né? Não exatamente, tá? Isso tem a ver justamente com a quantidade de locais de produção que aí nós temos. O que eu posso explicar? Como está nessa fase de desenvolvimento, de crescimento, então exige muito que a medula óssea produza uma grande quantidade dessas células para poder suprir as necessidades do organismo da criança que está em desenvolvimento. E aí a gente precisa ter o cuidado justamente nessas interpretações. Aí, claro, eu não vou ficar dizendo para vocês, olha, esse valor que X, Y é específico para recém-nascidos. Aí 3 meses tem esse valor, 6 meses tem esse outro valor. Tem, mas eu não quero que vocês gravem esses valores. O que eu quero que vocês gravem ou que vocês entendam que nós temos esta configuração aqui. Criança, todos os ossos. À medida que a gente vai envelhecendo, diminui a quantidade desses ossos. E quando a gente chega já na fase mais avançada, já na terceira fase, né, já na parte do idoso, a gente já tem pouquíssimos locais de produção dessas células sanguíneas. E é isso que a gente precisa sempre lembrar na hora de interpretar esses hemogramas. Qual é a idade que eu estou me falando aqui? Eu estou analisando uma criança de 5 anos? Ok, 5 anos, o que é que eu preciso lembrar? Esta configuração aqui, a letra B de bola. Não, eu estou analisando o hemograma de uma pessoa dos seus 18 anos. Então é essa a configuração que eu preciso lembrar, que é a letra A. Não, eu estou analisando agora um hemograma de uma pessoa que tem 72 anos. Ok, é idoso. Qual é a configuração, então, da fase ou do período medular, né, para a produção dessas células sanguíneas? É essa aqui, a letra C de casa. Tá? É isso aqui que vocês precisam lembrar para poder começar a entender por que eu tenho diferenças na interpretação do hemograma. É isso aqui que a gente precisa chegar sempre. E, em casos excepcionais, eu tenho fígado e baço para observar dessa produção extramedular. Certo? Ficou claro isso aqui? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aproveite o momento. Só isso que eu digo. Tá? Bom, então, a gente pode passar para outro ponto aqui. Vamos observar isso aqui, a medula óssea. Tá? Então, aqui, olhem só, observe a medula óssea de um bebê, né, abaixo de 1 ano de idade. Observe que é todo o osso preenchido por medula óssea vermelha. À medida que essa criança ela vai envelhecendo, de 1 até 10 anos, observe que nós temos o quê?
começa o preenchimento ou a substituição dessa medula óssea vermelha, né, por gordura, medula óssea amarela. E observe, vai envelhecendo mais um pouco, então na casa dos 10 a 20 anos, observe só o que nós temos de local de produção dessas células sanguíneas. A gente só tem esse pedacinho aqui e algum resquício aqui embaixo. Adultos, já a partir dos seus 25 anos para cima, eu tenho só esse pedacinho aqui e, à medida que vai envelhecendo, eu vou diminuindo cada vez mais esse pedacinho que eu tenho aí como responsável para a produção dessas células sanguíneas. Por isso que eu digo que a gente precisa sempre lembrar como é a configuração da medula óssea, né? Para a gente poder realmente começar a entender por que tenho essas diferenças na interpretação do hemograma. Seria muito fácil interpretar o hemograma se eu tivesse só essa configuração aqui, só para lembrar. Eu tenho só medula óssea para poder lembrar desse tipo de configuração para poder interpretar. Mas não, eu tenho vários outros tipos de fatores que influenciam diretamente nisso, né? Eu tenho doenças subclínicas que vão aparecendo a partir dos seus 30, 40, 50 anos, que também influenciam diretamente na interpretação desse tipo de exame. Então, quando eu falo de medula óssea, eu estou falando justamente de um ambiente propício, lindo e maravilhoso, em que a célula se sente confortável, sabe, um local fofinho, quentinho, em que ela fica lá, super acomodada, feliz da vida, porque ela está lá sendo paparicada. Essa é a ideia do local da medula óssea, né? Que as células estão lá sendo muito bem paparicadas. Paparicadas no sentido de quê? Elas recebem tudo. Então, elas recebem o que elas precisam de nutrientes, elas têm um local propício para poder sustentar, né? Elas têm local para elas poderem crescer de forma linda e maravilhosa. Então, eu tenho todo esse componente, toda essa estrutura dentro da medula óssea, que acaba sendo um ambiente propício para a permanência e para a produção dessas células. Então, aqui nós temos 2 pontos que mantêm justamente essa ideia de um local propício. Eu tenho o estroma medular e tenho também as células hematopoéticas. Esse estroma medular, esse estroma, então ele mantém justamente todo esse processo de nutrientes específicos para essas células se manterem viáveis. Tem um ambiente para a sustentação dessas células e tem espaço suficiente para que elas possam crescer. E eu tenho células que são importantes como fatores hematopoéticos, ou seja, são fatores em que eles vão dizer para essas células como elas vão se comportar ali dentro. O que ela vai dar origem? Essa aqui vai dar origem à hemácia, a leucócito, a plaqueta. Então, esse estroma é que ele mantém todo o local e dita de como essas células elas vão responder para a produção ou para diferenciação para a produção dessas células sanguíneas. Então, além desse local específico, né, eu vou ter essas células onde elas ficarão depositadas nesse local para elas poderem justamente se sentirem confortáveis e começar a produção dessas células sanguíneas. O que eu quero mostrar é isto aqui. Tá? Então, aqui, observe, eu tenho uma célula hematopoética, e nessa célula hematopoética eu tenho todo esse estroma, toda essa estrutura aqui ao redor dela. Então, ela vai estar interligada com uma matriz extracelular, que vai dar a sustentação para ela. Eu tenho aqui vários outros tipos de células, observe que eu tenho uma célula adiposa aqui no meio, eu tenho fibroblastos, eu tenho macrófago, eu tenho célula endotelial. Então, ela mantém uma estrutura muito bem arquitetada para que a célula fique nesse local e não saia mais daí. E são essas células, esse conjunto de células, que vão dizer assim, olha, agora está na hora de você comer. Aí libera lá os nutrientes para ela comer. Olha, agora está na hora de você começar a crescer. Aí ela libera alguns fatores específicos para poder dizer, olha, você vai começar a crescer, você vai começar a produzir células. Então, é esse ambiente, justamente esse estroma medular, que vai dizer como essas células elas vão se comportar aí dentro. Além disso, eu tenho essa tal de células estaminais. Essas células estaminais, na verdade, são células muito indiferenciadas. E são elas que vão manter essa medula óssea sempre funcionando, sempre ativa. Então, imagine, você tem um tipo de célula aqui, né? Digamos, ela está específica para a produção de hemácias, e ela vai começar a se multiplicar, fazer várias mitoses para poder dar origem às hemácias. Ela aqui, vocês lembram de mitose? Uma célula se divide dando origem a 2. Aí essas 2 se dividem dando origem a 4. E assim vai aumentando exponencialmente essas células.
Se eu não manter essas células indiferenciadas presentes lá na medula óssea, o que vai acontecer? À medida que elas vão se multiplicando, elas vão realizando várias mitoses, eu vou estar acabando justamente com a linhagem. Então, a pessoa que era para produzir, ou o local que era para produzir essas células de forma indefinida até o resto da vida, ela vai ter um prazo de validade, e aí a gente já não consegue chegar aos 110, 117, 118 anos, né? Eu espero que todo mundo consiga chegar nessa fase aí dos 100 anos. Então, para manter isso tudo funcionando, então eu preciso dessas células muito indiferenciadas presentes lá na medula óssea, ancoradas nesse ambiente que a gente chama de estroma medular, para que ela sempre fique renovando justamente essas células, para que nunca acabe a produção dessas células sanguíneas. Então, essas células estaminais, elas têm justamente essa função de manter essas células primordiais para a produção dessas células sanguíneas, e elas têm a capacidade de autorrenovação, ou seja, à medida que ela vai se multiplicando, ela vai realizando mitoses, uma célula fica lá ainda responsável para manter toda a linhagem ainda funcionando. Então, essa é a ideia dessas células estaminais. Então, ela faz uma mitose, se divide e vai dar origem à célula, e aquela lá fica ainda lá no início, ainda esperando para fazer uma nova mitose, para que mantenha sempre a produção dessas células sanguíneas, para que a gente não perca essa produção. Então, isso é o que a gente chama, né, dessas células que vocês já viram em algum momento aí no passado, as totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Então, para que a gente possa manter justamente essas células sanguíneas sempre ativas, ou a produção eterna dessas células sanguíneas, a gente precisa justamente dessas células multipotentes indiferenciadas para poder dar origem ou para manter sempre a medula óssea ativa. Senão, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Essa é a verdade. Senão ia terminar a produção de células, e aí, como é que você ia fazer para sobreviver? Não é mesmo? Então, para manter essa sobrevivência, então, nós vamos manter essas células estaminais sempre presentes lá na medula óssea. A ideia é justamente essa aqui. Então, eu tenho lá a minha célula estaminal, que ela recebe um sinal, tá? Aí ela recebe um sinalzinho dizendo assim, olha, célula, agora você vai precisar fazer uma mitose, tá? Faça uma mitose aí, que a gente está precisando, aí você multiplica um pouquinho. Aí ela faz a mitose, e aí uma célula dessa permanece lá, na manutenção dessa medula óssea, e essa outra aqui, ela recebe outro sinal dizendo, olha, agora que você já se dividiu, esta aqui vai ficar no mesmo local, ela vai ficar lá esperando receber um novo sinal para ela poder se dividir de novo. Mas essa segunda, o que vai acontecer com essa segunda? Ela vai receber um outro sinal para dizer assim, olha, a partir de agora, você vai começar a se diferenciar para dar origem a hemácias, ou a plaquetas, ou algum tipo de leucócito, como linfócito B. Então, essa é a ideia de manter essas células estaminais. Então, a ideia é que essas células estaminais, elas, ao mesmo tempo, mantenham a celularidade na medula, ou seja, mantenha sempre essa medula óssea ativa, ela também começa a receber outros tipos de sinais para poder conseguir se diferenciar e chegar no produto final que a gente observa lá no sangue periférico, que são as hemácias, as plaquetas e todos os tipos de leucócitos. Então, é nessa ideia da regulação da hematopoese que eu tenho justamente essa manutenção, porque a minha hematopoese é sempre ativa, porque ela nunca acaba, a produção dessas células. Porque eu tenho justamente que manter essas células estaminais sempre presentes para que elas possam se diferenciar e produzir as nossas queridas células. Tá? Então, assim, é muito importante vocês perceberem ou entenderem que essas células tronco, ou essas células estaminais, elas têm dois papéis muito importantes. Elas têm um papel de autorregeneração, ou seja, de manutenção do seu próprio número, digamos aqui, deixa eu chutar, na medula óssea nós temos, sei lá, 5.000 células tronco multipotentes. Então, ela precisa manter esse número de 5.000 células tronco pluripotentes. E, ao mesmo tempo que ela precisa manter este número de autorregeneração, ela também precisa ter a outra capacidade, ou outra função de multipotencialidade. Ou seja, a partir do momento que ela mantém o número, ela também precisa se diferenciar
para dar origem a essas outras células que a gente observa no sangue periférico, a todas essas células sanguíneas. Então, essa é a manutenção, ou essa é justamente um ponto-chave, porque a gente nunca consegue esgotar a produção das nossas células sanguíneas, porque nós temos esse processo de regulação do processo de produção dessas células. Então, eu tenho justamente duas funções. Perguntas? Eu tenho uma dúvida. Sim, pergunte. Essas células troncos, né? Elas só funcionam, elas só são ativadas quando tem ausência de outra célula, né? Porque, tipo, se tivesse tudo normal, tipo, elas não seriam ativadas. É isso? Não, essas células, elas sempre vão ser ativadas, tá? A ideia aqui é que essas células, elas passam por um processo, deixa eu voltar aqui, elas passam por um processo de mitose. Elas sempre vão sofrer mitoses, sempre. Só que a diferença é que você faz a mitose, num tecido normal, por exemplo, de regeneração de um tecido, então as mitoses elas vão acontecendo até preencher, né, aquele tecido, aquele local, para que você mantenha uma produção sempre constante, né, numa questão da produção de células, não falando de células em modo geral, não de células sanguíneas. Quando eu já faço, ou quando eu trabalho com hematopoese, o que eu observo? Eu consigo ainda observar essas mitoses? Consigo. Só que a diferença, essas mitoses, elas servem justamente para poder fazer duas diferenciações muito importantes. Uma célula, ela vai se manter sempre viável digamos assim, ela sempre vai se manter inespecífica para manter justamente a produção dessas células, e ao mesmo tempo eu tenho uma outra célula que ela acaba sendo importante para a produção dessas células sanguíneas. Eu preciso de células indiferenciadas para que elas possam manter justamente a população específica para a produção dessas células. Então, as células estomais, elas têm um papel importante para que não se esgote a produção das hemácias, ou que não se esgote a produção de leucócitos, ou a produção de plaquetas. Então, para que isso não aconteça, então ela sempre vai manter sempre uma célula indiferenciada, em que ela vai sofrer mitose, para manter de novo essa célula indiferenciada, e essa é outra célula que ela vai começar a se diferenciar cada vez mais, até chegar na hemácia, ou na plaqueta, ou no leucócito. Eric? Eu acho que era o Eric que estava falando. Oi, professor. Sou eu. E aí, Eric? Então, é por isso que existe a doação de medula óssea, né? Porque, tipo, essas células, elas vão atuar no outro receptor e, tipo, ela vai suprir a ausência de alguma célula em outro organismo, né? Porque ela tem a capacidade de se diferenciar e multiplicar, né? Isso. Por isso que, baseado na presença dessas células indiferenciadas, a gente consegue fazer o transplante de medula óssea, porque ela consegue facilmente substituir, né, em casos de pacientes com leucemia, por exemplo, que não está mais respondendo tratamento. Então, a única forma dele poder sobreviver é o transplante de medula óssea. E o transplante de medula óssea é justamente você manter essas células estomais, ou fazer a transferência das células estomais de uma pessoa que está sadia para uma pessoa que está com a medula óssea doente. E aí, quando você faz essa transferência, essa medula óssea, como ela já tem todo esse arcabouço, tudo isso bonitinho, né, ela acaba achando o local, assim, nossa, achei um local lindo e maravilhoso para poder crescer. Aí ela cresce, né, ela se expande. Então, acontece todo esse processo para que a gente consiga observar a substituição da medula óssea que está doente por uma nova, e aí a pessoa possa se recuperar de uma leucemia. Então, a ideia também é essa, em relação à hematopoese, sobre essas células estomais. Certo? Certo, professora. Certo. Então, vamos lá? Epa, peraí, para onde eu fui? Passa também para cá. Bom, aí, como eu falei para vocês, então, toda essa produção dessas células, então, eu preciso de toda essa história, de tudo isso,
né? Eu preciso de um local propício para a produção delas, para que elas se sintam confortáveis, recebam tudo que elas necessitam, os nutrientes, os fatores para poder dizer, olha, você precisa, tipo, acorda amanhã, né? Já são 7 horas, precisa trabalhar. Pois é, essa é a ideia em relação aos fatores de crescimento, que elas vão acordar essas células. Olha, acorda, célula, que você precisa se diferenciar em alguma outra coisa. Só que eu tenho todos esses fatores aqui, que vocês estão vendo, que eles vão influenciar diretamente na produção dessas células. Eu não estou falando somente de hemácias, eu estou falando de leucócitos, de plaquetas. Então, observe que eu tenho muita coisa. Então, eu falei para vocês sobre a idade, né? A idade e o quanto ela é importante para a gente poder compreender um hemograma, né? A diferença de uma criança, de um adolescente para um adulto e um idoso. Então, eu tenho a idade aqui influenciando diretamente. Eu tenho outros dados. Sai daí, bichinho. Eu tenho sexo, eu tenho etnia, que vai estar influenciando diretamente. Eu tenho a questão da alimentação. Quem disse que a alimentação não influencia a produção de células sanguíneas? Influencia, sim. Né? Se você tem uma alimentação muito bem adequada, então esse ponto aqui vai estar muito bem bonitinho e não vai estar prejudicando a produção dessas células sanguíneas. Eu tenho muitas outras coisas, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, os fatores hormonais, como estrógenos, andrógenos, hormônios da tireoide, corticosteroides, adrenalina. Observe quanto eu tenho de fatores hormonais que acabam influenciando diretamente na produção dessas células. Até mesmo o estroma medular. Se a pessoa sofreu, por exemplo, um acidente e ela teve uma fratura óssea, dependendo do local dessa fratura óssea, ela pode também prejudicar justamente essa parte aqui, a integridade do estroma medular. Eu tenho alguns estímulos patológicos, por exemplo, a hipóxia, ou seja, diminuição da oxigenação dos tecidos, um processo inflamatório, um processo infeccioso, ou caso de hemorragia. Então, tudo isso também vai dar um estímulo diferente para essa produção dessas células sanguíneas. Então, cada componente desse, ele vai estar influenciando de forma positiva ou de forma negativa para a produção dessas células. E são esses outros fatores que eles acabam influenciando diretamente quando a gente pega justamente o hemograma para fazer a leitura. Então, uma pessoa que tem uma baixa quantidade de ferro, então ela entra nessa parte aqui, a alimentação. Então, se ela tem uma baixa ingestão de ferro, o que vai acontecer com a produção dessas células, especificamente de hemácias para essa pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu preciso tomar sulfato ferroso. Né? Por que eu preciso tomar sulfato ferroso, especificamente? Me digam. A pessoa está com anemia, ela precisa tomar sulfato ferroso. Sulfato ferroso é para quê? Não é para aumentar a quantidade de ferro? Então, por que a pessoa precisa de ferro? Porque o ferro ele está prejudicando diretamente a produção de hemácias. Então, a hemácia, que era para ficar todas bonitinhas, né? Todas coradinhas, lindas e maravilhosas, não tem ferro. E a hemácia fica como? Pálida, tadinha, sem nada ali dentro dela, dizendo, olha, eu estou fazendo a oxigenação dos tecidos, mas estou fazendo a oxigenação de forma muito capenga, né? Eu preciso de ferro. Então, por isso que a pessoa precisa fazer uma suplementação de ferro com sulfato ferroso. Tá? Então, eu tenho todos esses outros fatores que vão influenciar diretamente na produção dessas células sanguíneas, que podem ser fatores positivos ou fatores negativos. A maioria deles aqui provoca algum tipo de alteração de forma, eu não diria negativa, mas que estimulam muito mais a produção dessas células. Querem saber de um bom exemplo? Inflamação e infecção, ou infecção. Então, quando a pessoa está com algum tipo de infecção, um processo infeccioso, o que acontece com a produção dessas células sanguíneas? Ou seja, o que acontece com a hematopoese dessa pessoa? A hematopoese, ela tem que responder àquela infecção. Então, a hematopoese, ela começa a produzir de forma desesperada, ela aumenta a produção de leucócitos, porque ela precisa responder frente àquele processo infeccioso. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar diretamente na hematopoese, que pode superestimular a produção de um tipo específico de célula, de hemácias, plaquetas ou leucócitos, ou ele vai influenciar diretamente, de uma forma geral, na produção dessas células. Um outro caso aqui, para a gente poder fechar
sobre esse assunto são os hormônios tireoidianos, a tireoide. Tá? A tireoide, ela produz justamente os hormônios que regulam boa parte dos nossos tecidos, ou seja, regula o nosso organismo. E essa regulação também se aplica na hematopoese. Então, uma pessoa que ela possui hipotiroidismo, por exemplo, esta pessoa ela tem um sério problema para a produção de células sanguíneas, porque os tecidos eles não estão sendo regulados e não estão sendo estimulados de forma correta. Então, a hematopoese ela não está recebendo o estímulo da tireoide, dos hormônios da tireoide. Então, a hematopoese, aos poucos, ela começa a diminuir a produção dessas células sanguíneas. E aí, o que a gente observa no paciente quem tem hipotiroidismo? A gente começa a observar que o paciente começa a apresentar um quadro de anemia, uma diminuição da quantidade de leucócitos, começa a haver uma diminuição da produção de plaquetas. Então, a hematopoese ela não recebe o estímulo necessário para que ela mantenha a produção dessas células em uma quantidade adequada para o organismo. Então, vai diminuindo esse estímulo. Então, ela vai meio que reduzindo o seu trabalho, reduzindo a produção dessas células. Então, por isso que é importante a gente analisar a relação de todos esses fatores, de como eles vão influenciar diretamente na produção dessas células sanguíneas, tá bom? Então, por isso que a gente tem tudo isso aqui como fator para poder analisar o hemograma. Vocês estão vendo que hemograma não é simplesmente pegar o papelzinho, olhar os números, né, e comparar com os valores de referência. Ah, olha, aqui está certo, está dentro do valor, não, está fora, está dentro, está fora, está dentro, está fora. Não, é muito mais do que isso. Você precisa ter todo esse conhecimento sobre todas essas influências que estão provocando alteração no hemograma de uma única pessoa. Já acho de janelinha essa? Vou já ver se você, janelinha. Tá? Bom, e aí, a gente já está chegando praticamente no final dessa conversa sobre hematopoese. Eu tenho aqui outro ponto, tá? Que é importante, que são os fatores de crescimento. São aqueles sinais que eu falei para vocês, né? Aqueles sinais que a gente recebe, tá? Aqueles sinais que a gente recebe, que eu digo que a gente recebe, eu estou dizendo as células sanguíneas, ou as células estomais. Então, essas células estomais, e não só as células estomais, vários outros tipos de células, elas recebem sinais muito específicos, que são esses fatores de crescimento. Professora, eu preciso saber o que são esses fatores de crescimento? Olha, a não ser que vocês queiram gravar todos esses fatores de crescimento, tá? Isso aqui tudo são fatores de crescimento. Por exemplo, GM-CSF, interleucina 3, PSC, CFU de GEM, CFU GMO, CFU EO. Vocês precisam gravar tudo isso, o que é cada um delas, cada um desses fatores de crescimento, o que eles vão especificamente atuar dentro da produção dessas células sanguíneas? Claro que não sou doida. Quer dizer, eu não cheguei a esse nível de loucura, né? Vamos deixar claro esse ponto, tá? Eu não cheguei a esse nível de loucura, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que nós temos esses fatores de crescimento, voltando aqui, então eu tenho esses fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento é que eles vão dizer, olha, a célula estomal, é o seguinte, agora você vai sofrer uma mitose, tá? Preciso que você sofra uma mitose, em que esta célula aqui, ela vai ficar ainda aqui como célula estomal, mas esta célula aqui, ela vai receber um sinal, um fator de crescimento para dizer, olha, a partir de agora você vai começar a sofrer mais mitoses, porque eu preciso que você dê origem, por exemplo, ao neutrófilo. Então, ela vai recebendo sinais específicos, que são esses fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento vão poder dizer, olha, você vai se multiplicar e você vai dar origem a esse grupo aqui. Agora você vai receber um outro sinal, você vai se diferenciar e dar esse outro grupo. E assim ela vai recebendo sinais bem específicos, totalmente diferentes, para poder dizer em que ponto ela vai sofrer mitose e que ela vai dar origem a outro grupo de células. Então, a ideia desses fatores de crescimento é que esses fatores eles têm ação parácrina, né? Ou a ação endócrina. Vocês lembram que é parácrino, que é endócrino, né? Vocês lembram que é isso? Não lembram? Então, pesquisem aí, recorrem aí lá ao fundo da memória o que é parácrino, o que é endócrino, tá?
Então, eles têm essas atividades, esses fatores de crescimento, ou seja, eles vão atuar diretamente nessas células, e atuando nessas células, eles vão começar a ditar de que forma essas células vão começar a se diferenciar, ou de que forma essas células vão começar a sofrer mitoses. E é a partir da ação desses fatores de crescimento é que a gente observa a produção de hemácias, produção de plaquetas, produção de todos os tipos de leucócitos. Quem dita as regras, ou quem diz para que aquela célula vai começar a se diferenciar, não é uma lei qualquer, ou algo que apareceu do nada, surgiu lá de cima e tal. Não, nada disso. São os fatores de crescimento que estão dizendo exatamente para essas células o que elas vão fazer a partir de agora. Olha, você vai, né, virar para a direita. É que nem GPS, né? Você está num local desconhecido e você vai adicionar o GPS para poder lhe dizer, né, o caminho correto para você chegar no seu destino. Então, a ideia dos fatores de crescimento é justamente essa, dizer para essas células qual é o caminho que elas precisam percorrer até chegar ao seu destino final, ou seja, até chegar nas células que a gente conhece, que são essas células maduras que estão presentes no sangue periférico, as hemácias, plaquetas e leucócitos, tá? Essa é a ideia dos fatores de crescimento. E é isso que preciso que vocês entendam somente, exclusivamente sobre fatores de crescimento, certo? Que eles que vão dizer justamente de como essas células vão se diferenciar para dar origem a essas células maduras que a gente observa. São esse grupo aqui todinho, né, que nós temos de fatores de crescimento que são importantes para poder ditar de como essas células vão se relacionar e de que forma essas células vão se diferenciar até chegar no nosso produto final aqui, que são essas células aqui embaixo. Aqui é uma outra figura para mostrar justamente essa ideia. Então, observe aqui que eu tenho uma célula tronco pluripotente, que ela recebeu um sinal e que ela vai o quê? Se diferenciar. E observe que no momento que ela se diferencia, ou melhor, no momento que ela se divide, né, que ela sofre uma mitose, então observem que, vamos pegar essa bichinha bem aqui, célula progenitora mieloide mista, então ela recebe a ação deste fator de crescimento aqui, CFU gen. Então, a partir dela, então ela vai começar a sofrer várias mitoses para poder manter esse grupo aqui, essa unidade formadora de colônias. Aí ela recebe um outro sinal. Aí ela recebe, digamos, esse outro sinal aqui. Aí ela se divide mais um pouquinho. Aí ela recebe um outro sinal. É esse outro sinal aqui, esse outro fator de crescimento. Aí ela se multiplica mais um pouco. E aí ela recebe outros tipos de sinais, que aí ela vai se multiplicando mais ainda, e é que aí a gente observa a produção de neutrófilos e monócitos, por exemplo. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, que toda essa produção de células sanguíneas, ela não ocorre por acaso, ela não ocorre de forma aleatória. Na verdade, ela tem que seguir vários tipos de regras. E essas regras são justamente os fatores de crescimento que vão manter justamente esses grupos celulares presentes lá na medula óssea, e que a gente, ao analisar uma medula óssea de uma pessoa sadia, o que a gente observa? São ilhotas. Essas ilhotas são essas unidades formadoras de colônia. Então, eu tenho aqui uma ilhota de células estomais, eu tenho aqui uma ilhota de células mais diferenciadas, mas que estão mais agrupadas ou alinhadas para a produção de linfócitos. Eu tenho esse outro grupo de ilhota de células que estão mais alinhadas para a produção de hemácias. Então, o que a gente observa na medula óssea são essas ilhotas específicas ou todas misturadas, tá? Não tem como você colocar assim, eu tenho essa parte aqui que é só específica para a produção de linfócitos. Não, é tudo misturado. Mas, ao analisar, a gente observa justamente isso. Essa mistura louca que a gente observa na medula óssea, na verdade, elas são agrupadas em ilhotas de células. E essas ilhotas de células que elas vão justamente estar relacionadas com algum tipo de produção de algum tipo de célula, de hemácia, de linfócito, de neutrófilo, basófilo, mastócito, todas essas células. Então, são essas ilhotas de células presentes lá na medula óssea que vão receber esses sinais em que elas vão ficar cada vez mais comprometidas a produzir um tipo de célula específico. Então, eu não preciso que vocês gravem o que é cada fator de crescimento. O que eu preciso que vocês entendam é que para a produção dessas células, né? Então, eu tenho o quê?
eu tenho a participação do saco vitelino, do baço, do fígado na vida intrauterina, que após o nascimento, quem fica responsável pela produção das células sanguíneas é a medula óssea vermelha, em que essa medula óssea vermelha, no início, nós observamos todos os ossos comprometidos para a produção dessas células, e à medida que a gente vai envelhecendo, há uma substituição gradativa por medula óssea amarela, por gordura, e que, ao analisar o interior dessa medula óssea vermelha, a gente observa o que exatamente? A gente observa um espaço ou um ambiente propício para a produção dessas células, que no caso aqui, esse ambiente propício é justamente o estroma medular, e dentro desse estroma medular, desse arcabouço que a gente observa na medula óssea, eu tenho justamente essas unidades formadoras de colônia que recebem vários tipos de sinais. Quais são esses sinais? São os fatores de crescimento que vão justamente ditar para esses grupos de células, o que elas vão dar origem? Se é a hemácia, se é plaqueta, se é algum tipo de leucócito. Então, essa organização, que parece meio bagunçada dentro da medula óssea, na verdade, ela é muito bem arquitetada para que mantenha sempre uma grande quantidade dessas células indiferenciadas, para que elas possam, aos poucos, sendo sinalizadas para ficarem responsáveis para a produção de um tipo específico, e que esse tipo específico de célula nunca, jamais acabe a sua produção. Então, imagine você observar que, de repente, seu corpo não está mais produzindo hemácias, tá? Tem como observar isso na medula óssea? Tem. Eu consigo observar casos específicos em que a pessoa ela não está mais produzindo hemácias. E a gente precisa analisar por que aquela pessoa ela está diminuindo ou ela não está mais produzindo hemácias. Aí a gente precisa observar como é que está a distribuição lá na medula óssea. Ou seja, eu preciso observar esses grupos celulares, se eles estão presentes aqui numa quantidade que a gente considera como normal, ou se tem uma quantidade muito baixa e que isso já está refletindo diretamente a produção de um tipo de célula. No caso que eu falei aqui, em relação às hemácias, tá? Então, toda a parte das doenças, a gente sempre precisa olhar não para o hemograma, porque o hemograma ele reflete já o que está na fase final da produção dessas células. Então, se eu tenho algumas doenças específicas, eu preciso olhar como é que está o início da produção dessas células. E o local de início de produção é justamente a medula óssea vermelha, que aí eu preciso observar esses grupos celulares aqui bem específicos. Certo? Nossa, muita coisa, né? Quem disse que estudar hematologia era algo bem simples? Na verdade, eu tenho muita coisa aí por trás. Então, assim, não é só pegar o papelzinho, que eu falei para vocês. Vou pegar aqui o hemograma. Nossa, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Não, você tem que olhar o que tem além desse hemograma, que é observar justamente a produção dessas células sanguíneas. É isso que vocês vão precisar começar a praticar, tá? Então, aqui... Peraí, deixa eu só ver essa bostinha. Tá. Porque o quê? Não, não é esse? É esse? Não, meu filho, é esse. Não, não é esse. É esse. Ah, não, é esse. Tá, eu acho que agora vai. Pá. Tá. Então, aqui, já finalizando, tá, gente? Se tiverem mais perguntas, por favor, façam, tá? Ou, se vocês quiserem, esperem um outro momento para tirarem dúvidas pessoalmente, não sei. Aí fica a gosto do freguês. Então, aqui é para a gente observar o seguinte, nós temos aqui lá a nossa medula óssea vermelha, né, que ela tem a nossa célula-tronco, as células estomais, e essas células estomais, elas começam a receber sinais específicos, que são os fatores de crescimento. E ao receber esses fatores de crescimento, esses sinais específicos, ela começa a se dividir, ou ela se comprometer em duas linhagens importantes. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide, tá? E por que eu estou falando disso? Porque a classificação das leucemias é justamente dentro dessas linhagens. Ou seja, eu tenho a leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide crônica. Então, por que ela recebe essas denominações?
porque são doenças em que elas estão comprometendo uma linhagem específica, e a gente precisa estudar o porquê que está havendo esse comprometimento. Então, isso é o que a gente observa justamente nesse grupo aqui. Então, eu tenho na minha célula tronco, na minha célula estomal, que ela vai receber sinais e ela vai se dividir, ou da origem à linhagem linfóide, ou da origem à linhagem mieloide. E quero que vocês observem o seguinte: quando ela se compromete com a linhagem linfóide, o que ela vai produzir de fato ao final de todo esse processo de diferenciação, maturação celular? Ela vai dar origem à célula B, vocês já viram isso em imunologia básica, então vai dar origem à célula B, à célula T e às células NK. Lembrando que a célula B, ela ainda pode e vai se diferenciar em plasmócito especificamente, tá? Plasmócito também, em alguns casos, dá para a gente observar no sangue periférico também, tá? E aí, essa outra linhagem, a linhagem mieloide, o que ela vai dar origem de fato? Ela vai dar origem ao neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo. Tá? Aqui eu ainda tenho um precursor do mastócito, que vai dar origem ao mastócito lá no tecido. E observe o seguinte: nós temos um monócito aqui no sangue periférico e eu tenho um macrófago lá no tecido. O que isso quer dizer para vocês? Que o monócito que é produzido lá na medula óssea é o seu local de produção do macrófago. Ou seja, algum tecido precisa de macrófago. Qual é o precursor do macrófago? É o monócito. E quem produz o monócito? A medula óssea. Então, a medula óssea produz o monócito cai na circulação sanguínea, aí ele vai circulando até chegar no tecido que está precisando de macrófago, como o fígado, o baço, a pele. E chegando no tecido, esse monócito ele começa a se diferenciar no macrófago que a gente observa nos cortes histológicos, tá? Então, a origem do macrófago está justamente relacionada ao monócito. Mesma coisa acontece com o mastócito, que está ligado a vários tipos de processos alérgicos, principalmente de hipersensibilidade. Além desses tipos aqui, a linhagem mieloide, ela ainda vai se diferenciar ou dar origem a plaquetas e dar origem a hemácias. Então, observe o seguinte: eu tenho dois tipos de linhagens, pronto, para cá, tá? Eu tenho a linhagem mieloide e eu tenho a linhagem linfóide. Então, a linhagem mieloide, ao final, ela vai dar origem a toda essa galera aqui. Hemácia ou eritrócito, plaquetas, macrófago, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E a linhagem linfóide, ela vai dar origem aos linfócitos T e linfócito B. Esses linfócitos T e B, a nível de sangue periférico, a gente não consegue diferenciar morfologicamente, porque a morfologia deles é igual, não tem diferença. Né? Eu só vou saber se eu estou à frente de linfócito T ou linfócito B se eu realizar citometria de fluxo, que eu vou ver justamente a expressão de proteínas específicas, que são os CDs, que vão estar expressos nessas células. Fora isso, na hematologia, ao observar o sangue periférico, né, ao fazer o esfregar sanguíneo na lâmina, não tem diferença nenhuma. Eu só digo que é linfócito, se é B ou se é T, não sei dizer. Mas, se o linfócito B ele se diferenciar em plasmócito, aí é outra história. Aí sim, o plasmócito, eu consigo sim observar a presença de plasmócito em um esfregaço sanguíneo, certo? Dúvidas em relação à questão da produção ou da hematopoese? Parece muita coisa, né? Falei muita coisa, com certeza, e muita coisa. Então, assim, o que é que vocês precisam levar ou entender a partir de agora, né? Que interpretar um hemograma não é tão simples assim, não. Você precisa entender toda a história que está por trás do hemograma, né? Você precisa lembrar que o principal local de produção dessas células sanguíneas é a medula óssea vermelha, e que à medida que a gente vai envelhecendo, então essa medula óssea ela vai sendo substituída por gordura, e essa substituição acaba refletindo diretamente no hemograma, que a gente observa o quê? Uma diminuição gradativa na produção dessas células sanguíneas. Por isso que eu tenho diferenças aí na interpretação de hemograma de um recém-nascido, de uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso. Eu tenho essas diferenças porque está relacionado justamente com a medula óssea, certo? E aí que, em alguns momentos, frente a alguns tipos de patologias, a gente pode observar
uma hematopoese extramedular que eu tenha participação do fígado e do baço. Aí você precisa lembrar, ok, mas o que o fígado e o baço tem a ver com a produção de células, já que só tem a medula óssea? Aí você precisa lembrar que a produção das células sanguíneas também ocorreu no período de vida intrauterina. Aí precisa lembrar que o início da produção dessas células são as hemácias, quem fica responsável no início é o saco vitelino, depois quem assume é o fígado e baço, e ao nascimento, ou próximo ao nascimento, já passa a ser a medula óssea vermelha. E tudo isso é regulado por fatores de crescimento para poder justamente manter essa celularidade ou manter essa quantidade de células enormes para a produção dessas células sanguíneas. Tá? Então, é essa a ideia de eu ter apresentado sobre a hematopoese. Vocês precisam lembrar de todos esses pequenos detalhes, por incrível que pareça. Mas são esses detalhes que vão fazer a diferença de um bom biomédico para um biomédico. Pelo menos para a parte de hematologia. Então, você precisa entender muita coisa que está por trás do hemograma para poder justamente fazer esse tipo de associação dessas informações. Certo, gente? Beleza? Tranquilo? Tem gente chorando já aí? Pois é só o início, tá? É só o início. Depois eu digo para vocês que só piora a situação. Tá? Se vocês têm dúvidas, ainda tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Se não tiverem, a gente pode deixar para um outro momento. Dúvidas? Bastante coisa, né? Eu acho que a gente vai precisar rever essa aula para achar as dúvidas, professora. É muita coisa, gente. Muita coisa. Isso porque eu estou falando só no início, né? Que é a formação das células sanguíneas. Imagine quando eu passar sobre a produção de hemácias, o que está por trás para a produção de hemácias, sobre as anemias, para vocês poderem começar a interpretar hemograma de fato, né? Então, isso é só o início do desespero, né, em relação à hematologia. Por incrível que pareça, os alunos se desesperam sim em hemato, por conta da teoria. Eu estou dizendo teoria. A prática vai ser outra história. Né? Quando você chegar no 7º semestre, você vai ver, nossa, mas era muito fácil que a professora estava falando. É isso aqui que eu estava querendo entender. Tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo as informações, mas é muita coisa que eu falei para vocês. Então, eu só vou falar o que realmente é necessário para que vocês possam entender a base da hematologia e que vocês possam fazer essa relação do que vocês estão vendo da básica, porque hematopoese é hematologia básica, para vocês poderem começar a compreender a parte da clínica, fazer esse tipo de associação. Tá certo? Bom, então aí a gente se vê, hoje é quinta, né? Na próxima quinta-feira, pós-carnaval. Alguém vai pular o carnaval? Ainda não entendi por que a gente precisa parar pelo carnaval, mas enfim, é carnaval, tá? Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, e aí eu começo a falar, já entrando já em assunto bem mais específico. Isso aqui foi só a introdução do que é hemato, tá? E aí eu vou começar a falar na próxima quinta-feira em relação a eritropoese, especificamente, como é que dá a formação das hemácias. Aí sim que o bicho vai começar a pegar um pouquinho para vocês. Professora? Oi. A senhora já mandou o plano de ensino pela plataforma? Mandei o plano de ensino e o plano de aula pela plataforma. Ah, tá. Tá? Dá uma olhadinha lá, que está lá a informação, tá? Então, observe lá, procure esse livro que eu falei para vocês, da Lorenzi, acho que é da Hematologia da Clínica Propedêutica, eu nunca lembro qual é o nome completo do livro, mas é esse da Lorenzi, que tem uma linguagem bem mais simples para vocês poderem entender a hematologia. Tá certo, gente? Bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta ou dúvida, então a gente pode encerrar o nosso encontro por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira. É certo, professora. Bom dia. Tá certo. Bom dia, gente. Posso dizer um bom final de semana, praticamente, né? E um bom feriado de carnaval? Com certeza, né? Descansar um pouquinho. Então tá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.